Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver exercícios de calorimetria desse livro aqui, ó, o Tópicos de Física, volume 2, tá bom? Esses exercícios são os exercícios de nível 1 que se encontram na página 52 da 19ª edição desse livro, ok? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o download dessas questões, ok? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Então, fica agora com a parte 1. Questão 23 diz o seguinte: quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário, por quê? Né? Então, essa questão quer saber do seguinte: quando a gente coloca o termômetro em uma pessoa para medir a sua temperatura, a gente sempre espera algum tempo, né? A gente coloca o termômetro, espera um tempo, depois retira o termômetro e faz a leitura dessa temperatura. Ele está perguntando justamente isso. Por que a gente espera esse tempo entre o momento de colocar o termômetro e o momento de fazer a leitura, tá? A gente explica isso da seguinte maneira. Para o termômetro fazer a leitura correta da temperatura do corpo da pessoa, é necessário que esse termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo, porque os corpos, quando atingem o equilíbrio térmico, vão ter a mesma temperatura. Então, para o termômetro fazer a leitura da temperatura do corpo da pessoa, é preciso que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo para que eles tenham a mesma temperatura. Então, quando eles atingem o equilíbrio e têm a mesma temperatura, eu posso fazer a leitura correta. E é justamente por isso que a gente espera esse tempo. O tempo que a gente espera é o tempo necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo e faça a leitura correta da temperatura, tá? Portanto, isso está bem expresso aqui. A resposta correta aqui seria letra A, tá? Que diz o seguinte: para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. A questão 24 é um exercício resolvido no próprio livro, tá? Mas a gente pode fazer aqui para não ficar nenhuma dúvida. A questão diz o seguinte: em um recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, misturam-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico? E ele fornece aqui para a gente também o calor específico da água, o calor específico do ferro, tá bom? Então, essa questão trata da seguinte situação. Tem um recipiente que é termicamente isolado, ou seja, não permite as trocas de calor com o meio externo, só apenas dentro dele. Dentro desse recipiente, ele coloca um pedaço de ferro, vou desenhar aqui, ó, e também coloca um pouco de água. Como a água e o ferro estão a temperaturas diferentes, né? A água inicialmente a 10 e o ferro inicialmente a 140, isso significa que eles vão trocar calor entre si. Então, vai ocorrer uma troca de calor até o momento em que eles atingem o equilíbrio térmico. E a pergunta dele é justamente qual é a temperatura desse equilíbrio, tá bom? Então, inicialmente, vamos pegar os dados da questão separadamente. Pegar só os dados da água, depois só os dados do ferro, e a gente vai para a resolução, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar os dados que a gente tem para a água, tá? Então, inicialmente, a gente tem que a massa de água, ó, 200 gramas. Então, primeira informação, massa de água, 200 gramas. E está uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Então, θi, temperatura inicial da água vai ser 10 graus Celsius, tá? Outra informação que ele dá para a gente, ó, o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, tá bom? Então, a gente tem esses dados para a água. Vamos pegar os dados que a gente tem para o ferro, tá? Então, deixa eu botar aqui ferro. Para o ferro, a gente tem que sua massa é de 500 gramas. Inicialmente está a temperatura de 140 graus. Então, temperatura inicial do ferro, 140 graus Celsius. E ele fornece também para a gente aqui, ó, seu calor específico. O calor específico do ferro, 0,12 calorias por gramas graus Celsius, ok? Então, gente, a gente tem aqui uma questão de troca de calor. A água trocando calor com o ferro trocando calor com a água. A gente já viu, você deve saber, que quando os corpos trocam calor, a gente usa o princípio geral das trocas de calor, que diz o seguinte: a soma dos calores trocados é sempre igual a zero, tá? Então, eu vou dizer que o calor da água mais o calor do ferro é igual a zero, tá bom? Como essa troca de calor aqui está provocando uma mudança de temperatura, esse calor é um calor sensível, tá? E a gente calcula calor sensível com a fórmula do Quimacete, né? mc
Δθ, onde m é a massa, C é o calor específico e Δθ é a variação da temperatura, tá bom? Então, eu vou colocar essa expressão aqui para cada um desses calores, tá? Então, quem seria o calor da água? É a sua massa, vezes o seu calor específico, vezes a sua variação de temperatura, tá? Aí eu vou só separar aqui com colchetes para dizer que é o da água, tá bom? Porém, vou somar a mesma coisa com o do ferro, ó, MC Δθ, porém, para os dados do ferro, ok? E essa soma tem que ser igual a zero. E agora a gente coloca os valores que a gente tem, tá? Então, massa da água, 200. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é justamente o que ele pede, né? Que é a temperatura do equilíbrio térmico, que seria o ΔF, que eu vou chamar simplesmente de T, tá? Só para ser a temperatura do equilíbrio, T grande, Tzão, ok? Então, a temperatura final é o T grande, que é o Tzão, que é a temperatura do equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, que é o 10. Beleza? Pronto, vamos para os dados do ferro agora. Massa do ferro, 500. Calor específico do ferro, 0,12. Variação de temperatura do ferro é a temperatura do equilíbrio, que é a final, né? Quando eles atingem o equilíbrio, cessa o fluxo de calor, não há mais troca de calor, então essa é a temperatura final atingida, menos a temperatura inicial do ferro, que foi de 140 graus. Tudo isso vai ser igual a zero. Bom? Então, ó, vou fazer com calma aqui, ó, 200 vezes 1, 200, entre parênteses T, menos 10, tá bom? Mais, aí aqui, ó, 500 vezes 0,12, isso vai dar 60, e aqui T menos 140 dentro do parênteses, tá bom? E aí a gente só vai fazer a multiplicação do termo que está fora com todos os termos que está dentro, tá? Do parêntese. Então vai ser 200 vezes T menos 200 vezes 10. E aqui vai ser 60 vezes T menos 60 vezes 140, tá bom? Então 200 vezes T, 200T, tem o sinal de menos, 200 vezes 10, a gente tem 2000, tem o sinal de mais, 60 vezes T, a gente vai ter 60T. E aqui a gente tem o sinal de menos, 60 vezes 140, isso vai dar 8.400. Tudo isso igual a zero, tá bom? E aí a gente soma os termos que são semelhantes, né? Então, tudo que tem T, eu somo. 200T mais 60T vai dar 260T. E sobrou menos 2.000 menos 8.400, né? Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. Vai dar 10.400. Tudo isso igual a zero. Como a gente quer saber qual é o T, a temperatura final, né? Esse menos 10.400 passam para o outro lado positivo. Como a gente quer saber o T, que é a temperatura final, o 260 que está multiplicando vai passar dividindo, tá bom? Aí aqui você pode cortar os zeros, pode simplificar por 2, depois por 13, e aí você vai ver que essa temperatura final do equilíbrio entre a água e o ferro vai ser de 40 graus Celsius. Ok? Em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são misturados 200 gramas de água a 55 graus Celsius com 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Quando a mistura atingir o equilíbrio térmico, qual será a sua temperatura? Tá? Então, é uma questão muito parecida com a questão 24. A gente tem mais uma vez um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, né? Que permite apenas a troca de calor entre os corpos dentro dele, não permite a troca de calor com o meio externo, né? E ele mistura aqui duas quantidades de água, né? Uma água que está um pouco mais quente, que está a 55 graus Celsius, e outra quantidade de água que está um pouco mais fria, a 20 graus Celsius, né? Como essas massas de água têm temperaturas diferentes, elas vão trocar calor entre si e vão atingir o equilíbrio térmico, tá? Ele quer saber justamente qual é essa temperatura do equilíbrio térmico, tá bom? Então vamos separar aqui as duas massas de água, pegar os dados de cada uma delas e depois fazer o princípio geral das trocas de calor, tá bom? Então começando pela água fria, que eu vou ficar escrevendo aqui de azul, a água a 20 graus. A água a 20 graus tem uma massa de 500 gramas. Então, a massa é de 500 gramas. E a temperatura inicial dessa água é de 20 graus Celsius, tá? E a gente tem a outra massa de água, que é a água que está um pouco mais quente, que eu vou escrever aqui de vermelho, está a 55 graus. Essa água, ó, tem uma massa de 200 gramas. Então, a massa 200 gramas e tal, a temperatura inicial de 55 graus Celsius, ok?
Ele pergunta qual a temperatura final do equilíbrio, ou seja, a temperatura final θF, né? Porque eu vou chamar de T, T grande, Tzão, a temperatura final do equilíbrio, tá bom? Então, quando a gente tem corpos trocando calor, a gente usa o princípio geral das trocas de calor, que diz que a soma dos calores trocados é igual a zero, tá bom? Então, o calor da primeira água mais o calor da segunda água tem que dar igual a zero, tá bom? Mais uma vez, como essa troca de calor produz uma mudança de temperatura, esse calor é o calor sensível, que a gente calcula o calor sensível com a equação do Kiyosaki, né? O MC delta θ, tá bom? Então, para a primeira água, vou chamar de água A, e o MC delta θ para a segunda água, que eu vou chamar de água B, tá bom? Tudo isso igual a zero. Então, a massa da primeira água, 500 gramas. O calor específico da água não foi dado, porque você pode cortar esses calores específicos aqui, porque eles são iguais, né? Mas a gente sabe que é 1, então eu vou botar aqui 1, tá bom? Variação da temperatura. Temperatura final do equilíbrio menos a temperatura inicial dessa massa de água, que foi 20, tá bom? Para a segunda massa de água, que está mais quente, massa dela é 200, calor específico, porque a água é 1. Variação da temperatura, a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que foi 55 graus, tá bom? Tudo isso somado tem que dar igual a zero, tá bom? Então aqui fica 500 vezes 1, que dá 500. Aí eu vou multiplicar 500 vezes T, vai dar 500T. Vem o sinal de menos. 500 vezes 20 vai dar 10.000, tá? Mais 200 vezes 1, 200. 200 vezes T, 200T. Menos 200 vezes 55, a gente vai ter 11.000. Tudo isso igual a zero, né? E aí a gente soma os termos semelhantes, né? Ou seja, os termos que tem T. Então, tenho 500T mais 200T. Vai dar 700T. Então, tenho 700T menos 10.000 menos 11.000. Vai dar menos 21.000. Tudo isso igual a zero. Esse menos 21.000, a gente passa para o outro lado, ele vai positivo, né? Eu quero saber o T, a temperatura final do equilíbrio. 700, que está multiplicando, passa dividindo, né? Então a gente corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Fica 210 dividido por 7. 21 por 7 dá 3, tem um zero. Então a temperatura final do equilíbrio aqui vai ser de 30 graus Celsius. Questão 26 diz o seguinte. Em uma garrafa térmica ideal, com 1 litro de capacidade, são colocados 500 centímetros cúbicos de leite a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius e 200 centímetros cúbicos de café que estão a 90 graus Celsius. Admitindo-se que as trocas de calor somente acontecem entre o café e o leite, cujas densidades e calores específicos podem ser considerados iguais, ou seja, a densidade do leite é igual à densidade do café, e o calor específico do leite é igual ao calor específico do café. Tá? Dito isso, ele pergunta qual será a temperatura final do equilíbrio térmico desse sistema leite e café. Então, para essa questão aqui, a gente teria o seguinte. Tem uma garrafa térmica, né, que é um recipiente que isola seu interior termicamente, né, não permitindo a troca de calor com o meio externo. Dentro dessa garrafa térmica, ele coloca 500 centímetros cúbicos de leite, que são 500 ml de leite, e coloca também 200 centímetros cúbicos de café, que são 200 ml de café, tá? Então, o leite está um pouco mais frio, o café está um pouco mais quente, então eles vão trocar calor entre si, o leite troca calor com o café troca calor com leite, e ele quer saber qual vai ser a temperatura final do equilíbrio, tá? O detalhe dessa questão aqui, gente, gira em torno da densidade dessas duas substâncias, tá? Por quê? Porque quando a gente vai calcular as trocas de calor, a gente usa a equação do Kiyosaki, né? Que depende lá da massa, lembra? Calor igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Então, esse calor trocado depende da massa dos corpos, tá? E a informação passada na questão não foi de massa, foi de volume. 500 centímetros cúbicos e 200 centímetros cúbicos são os volumes do leite e do café. Então, a gente precisa relacionar esses volumes com a massa que a gente vai utilizar. Para fazer essa relação, a gente vai precisar da densidade. Lembrando que densidade é uma fórmula muito velha. Ou seja, a densidade é a relação de massa com volume. Só que a questão tem uma coisa boa, né? Ele disse que as densidades do leite e do café podem ser consideradas iguais. Ou seja, tem a mesma relação. Então, eu posso considerar aqui que esses 500 centímetros cúbicos de leite podem ser considerados só massa. Vou dizer que a massa do leite é 500 e a massa do café é 200, tá? Já que eles vão ter a mesma densidade, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem
café e leite. Então, o calor trocado pelo leite mais o calor trocado pelo café, a soma desses calores vai dar zero, né? Princípio geral das trocas de calor, ok? Então, o calor trocado é o quimacete, porque é a mudança de temperatura, MC delta θ, então são esses valores para o leite, mais a mesma coisa, só que para os valores do café. Tudo isso igual a zero, tá? Então a massa de leite que a gente vai utilizar aqui, pode colocar os 500, por causa da relação da densidade. O calor específico não foi dado, né? Mas ele também disse que esses calores específicos são iguais, então você bota aqui C, tá? Variação de temperatura, temperatura final do equilíbrio, que é o que ele quer que a gente calcule, menos a temperatura inicial. Temperatura inicial do leite, 20 graus, tá? Agora a gente coloca os dados do café. Massa do café, a gente pode colocar os 200, né? Que é o volume, mas como a densidade é igual, a gente pode colocar aqui. O calor específico a gente também não sabe, mas ele disse que era igual, então deixa aqui C, vezes temperatura final do equilíbrio, T, menos a temperatura inicial do café, que era 90 graus, ok? Então, ó, como a gente tem calor específico de um lado, calor específico do outro, e eles são iguais, a gente pode cortar esse C com esse C, pelo fato deles serem iguais, ok? Então sobrou aqui, ó, 500 vezes T, 500T, o sinal de menos, 500 vezes 20 vai dar 10.000, mais 200 vezes T, 200T, sinal de menos, 200 vezes 90 vai dar 18.000. Tudo isso igual a zero. Mais uma vez, como vem aparecendo nas questões, a gente soma os termos semelhantes. 500T mais 200T vai dar 700T. Menos 10.000 menos 18.000 vai dar menos 28.000. Tudo isso igual a zero. Então, o menos 28 passa para o outro lado positivo. O 700 que está multiplicando passa dividindo. A gente corta 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Ficou 280 por 7, né? 28 por 7 dá 4. Sobrou um zero. 40 graus Celsius, a temperatura final do equilíbrio entre o leite e o café. Então, pessoal, assim a gente conclui a parte 1 de resolvendo exercícios do livro Tópicos de Física da parte de calorimetria nível 1. Bom, vou estar deixando aqui para vocês o link da parte 2 desse vídeo com as questões, que vão até a questão de número 30. Bom, espero que vocês gostem, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.